Olá, eu sou Ana Paula Felipe, aluna do programa de pós-graduação em aquicultura da FURB e vou apresentar sobre produção de microalgas. O termo microalgas não tem valor taxonômico. Engloba micro-organismos algais, com clorofila A e outros pigmentos fotossintéticos, que são responsáveis de realizar a fotossíntese oxigênica. E sua caracterização implica em uma série de critérios. Microalgas são organismos microscópicos, fotossintetizantes, unicelulares, pluricelulares, coloniais e filamentosos, com hábitos bentônicos ou planctônicos. São classificados quanto aos tipos de pigmentos, a natureza química dos produtos de reserva e pelos constituintes da parede celular. Também têm sido considerados aspectos citológicos e morfológicos, como a ocorrência de células flageladas, a estrutura dos flagelos, os processos de formação do núcleo e da divisão celular, a presença e a caracterização de envoltório dos cloroplastos e a possível conexão entre o retículo endoplasmático e a membrana celular e a membrana nuclear. Além desses, também técnicas de biologia molecular são utilizadas para caracterizar as microalgas. Apesar dessas diferenças estruturais e morfológicas entre os representantes de cada divisão, as microalgas são fisiologicamente similares e apresentam um metabolismo análogo àquele das plantas. São principalmente encontradas no meio marinho, em água doce e no solo, sendo consideradas responsáveis por pelo menos 60% da produção primária da Terra. O número exato de espécies de microalgas ainda é desconhecido. Estima-se que existem mais de 50.000 espécies, mas só 30.000 foram estudadas. Tal diversidade também se reflete na composição bioquímica e, dessa forma, as microalgas são fonte de uma quantidade ilimitada de produtos. Cabe ressaltar que as espécies sintetizam compostos que podem ser altamente tóxicos para outras espécies de organismos, inclusive para o homem. Esses compostos também têm sido explorados comercialmente e são objetos de inúmeras pesquisas. No ambiente natural, assim como nos cultivos, o crescimento de uma população de microalga é resultado da interação entre fatores biológicos, físicos e químicos. Os fatores biológicos estão relacionados às próprias taxas metabólicas da espécie cultivada, também como com a possível influência de outros organismos sobre o desenvolvimento algal. Quanto aos fatores físico-químicos, são principalmente reportados estudos sobre iluminação, temperatura, salinidade e disponibilidade de nutrientes. As microalgas podem ser cultivadas em diversos sistemas de produção, com volume variando desde poucos litros até bilhões de litros. Os sistemas, geralmente empregados, são pouco sofisticados, uma vez que muitas empresas desenvolvem cultivos a céu aberto, sob condições naturais de iluminação e temperatura e com baixo ou nenhum controle desses parâmetros ambientais. Os tanques são geralmente rasos, construídos em concreto, fibra de vidro, policarbonato, com fundo de terra ou revestido com material plástico, sendo que as culturas são constantemente agitadas. Dentro da denominação microalgas estão incluídos organismos com dois tipos de estrutura celular, a estrutura procariótica e a estrutura eucariótica. A principal diferença entre esses dois tipos é que a célula procariótica caracteriza-se pela ausência de núcleo,
organelas membranosas e citoesqueleto. Já a célula eucariótica tem um núcleo definido, possui organelas membranosas e citoesqueleto. Sobre a divisão Chloroxibacteria, sabe-se que são as únicas bactérias capazes de produzir oxigênio. Podem ser nomeadas de cianobactérias, cloroxibactérias, cianoprocariontes, algas verdes azuladas e algas azuis. Possui como pigmento a clorofila A e a ficocianina. Esse pigmento ficocianina foi o que originou o nome cianobactéria. Algumas possuem heterocistos, que são responsáveis pela fixação de nitrogênio. Essas cianobactérias são principalmente autotróficas, mas podem ser mixotróficas. E apresentam a organização celular procariota e a ausência de flagelos. Aqui temos um exemplo, que é a Spirulina platensis. É uma microalga com composição apropriada para o uso como complemento alimentar. Ela pode ser empregada no combate à desnutrição. Em sua composição destacam-se altos valores de proteínas, ácidos graxos, poliinsaturados e vitaminas, além de compostos antioxidantes. Essa microalga pode ser utilizada tanto na alimentação animal quanto humana, sem riscos à saúde. Na divisão euglenofita, possui exemplares flagelados euglenoides, que podem ser livres ou coloniais. As espécies que compõem essa divisão são bioindicadoras, possuem espécies incolores, mas dependendo da poluição ficam verdes ou vermelhas. São principalmente autotróficas. E apresentam como pigmento a clorofila A e a clorofila B. Possuem a organização celular eucariota. As algas dinofitas, ou chamadas de dinoflagelados, são assim divididas por serem organismos unicelulares assimétricos e que possuem dois flagelos diferentes. Possuem um aspecto avermelhado, esverdeado ou pardo. Podem ser unicelulares, autotróficos e também heterotróficos. Possuem vários carotenoides como pigmento, o beta-caroteno e a xantofila. Algumas espécies autotróficas possuem espécies não fotossintetizantes. A maioria das espécies dessa divisão são espécies marinhas. Essa espécie que está nessa foto, ela não realiza fotossíntese, ela demonstra forte atração por peixe e produz toxinas na presença de peixes vivos. As toxinas
presentes nas microalgas não são produzidas exclusivamente por dinoflagelados, mas comparando a outras espécies, é bastante elevado o número de dinoflagelados que produzem toxinas. E essas toxinas são neurotoxinas, toxinas diarreicas e toxinas paralisantes. A divisão orofita é assim chamada porque o nome deriva de uma mancha alaranjada ou avermelhada fora dos plastos. Possui espécies planctônicas, ocorrem na água doce, salgada ou no solo úmido. Possui como pigmento principal a violaxantina, que é um pigmento responsável pela captação de luz. É bastante utilizada na aquicultura devido à facilidade de cultivo e possui velocidade de crescimento acentuada, alto teor de ácidos graxos polissaturados também. Aí, como exemplo, nós temos a Nannochloropsis oculata. A divisão Primnisophyta é composta por organismos flagelados e unicelulares ou coloniais não flagelados. Possuem uma estrutura em forma de fio, que é chamada raptonema. Pigmentos fotossintéticos que compõem essas espécies são a clorofila A e carotenoides. Os carotenoides dessa espécie são de coloração amarelada e dourada e são espécies de grande interesse para a aquicultura, na alimentação de organismos marinhos. Aqui temos 2 exemplares, que é a pavlova e a isocrisis, ambas espécies marinhas. Na divisão Bacillarofita, essa divisão é considerada o segundo maior grupo das microalgas, só perdendo para as algas verdes. A principal característica dessa divisão são as frútulas silicosas. Os pigmentos das microalgas que fazem parte dessa divisão são a clorofila A, C, beta-caroteno e a fucoxantina. Elas ocorrem no mar, na água salobra e em água doce, e são desprovidas de movimento. Aí temos aqui tipos morfológicos básicos de diatomáceas. Ela pode ser pennada, e como exemplo nós temos a espécie navícola, e pode ser nesse formato excêntrico. Como exemplo temos a espécie Thalassiocera. E aqui temos alguns exemplos de espécies classificadas como diatomáceas, ambas utilizadas na aquicultura na dieta de camarões marinhos. A Thalassiocera, Phaeodactylum e Chaetoceros. A divisão Chlorophyta compreende as algas verdes. Elas estão presentes em todos os ambientes. O nome é originado de um pigmento, clorofila A e também clorofila B. Também possuem beta-caroteno, xantofilas, luteínas. São principalmente autotróficas. A parede celular é constituída de celulose,
mas essa estrutura é ausente em formas flageladas. E na imagem é possível observar exemplos de espécies pertencentes a este grupo, como Chlorella, Dunaliella, Cenedesmus e Hematococcus. Para o desenvolvimento inicial de um cultivo, é indispensável o isolamento de microalgas. Essa é uma tarefa lenta e, para que seja bem sucedida, alguns cuidados são necessários, como o conhecimento da espécie que se pretende isolar e o cuidado na transferência da espécie do seu ambiente natural para o laboratório. Também deve-se avaliar os contaminantes biológicos, como bactérias ou plâncton, outras microalgas, e se a espécie tem um bom crescimento planctônico ou bentônico. Nessa imagem é possível observar diferentes espécies isoladas. Quanto à classificação dos cultivos de microalgas. De forma geral, os cultivos de microalgas são destinados a 3 fins distintos, como pesquisa, manutenção de cepas e produção de biomassa, seja para fins comerciais, de extração de alguma substância de interesse, como para uso como alimentação em cultivos. Uma classificação geral é mediante a forma de cultivo, sendo divididos em estáticos ou batelada. E os sistemas contínuos, que por sua vez são subdivididos em semicontínuo e contínuo. A realização desses ocorre em uma grande variedade de estruturas para o cultivo, que vão de bolsas plásticas, tanques, até longos circuitos de tubos translúcidos, denominados fotobioreatores, todos se adequando à finalidade, sistema de cultivo e volume a ser produzido. Quanto ao número de espécies de microalgas, os cultivos podem ser classificados como monoalgáceo, ou unialgáceo, ou plurialgal. Unialgais são os cultivos que apresentam apenas uma única espécie. E quando cultivamos 2 ou mais espécies, o cultivo é chamado plurialgal. Quanto à presença de contaminantes microbianos, o cultivo pode ser xênico ou não axênico ou acênico. Os cultivos que apresentam estes organismos são chamados de cênicos ou não acênicos. Os cultivos que apresentam bactérias, protozoários e outros contaminantes biológicos são chamados de cênicos ou não acênicos. Estes organismos podem causar a perda do cultivo, pois podem configurar como competidores de nutrição, como até mesmo predadores das microalgas cultivadas. Já os cultivos que não apresentam nenhum outro organismo são denominados acênicos, o que de forma geral é mais desejado durante o cultivo. Quanto à forma de produzir as células ou métodos de cultivo, os cultivos podem ser em batelada ou estanques, semicontínuo ou contínuo. Cultivo em batelada ou estanques. Esse cultivo consiste na inoculação da microalga em um recipiente estéril contendo água e nutrientes,
e que, após determinado tempo de crescimento, é diluído em outro recipiente com volume maior e repetido o processo até a obtenção do volume final desejado, onde ocorre a colheita total do sistema. Realizando uma colheita total do sistema, que desde a inoculação até a colheita não deverá ocorrer novas adições de meio ou reposição de nutrientes. O crescimento das microalgas nesse sistema ocorre em 5 fases distintas. A fase de adaptação do inóculo, que é representado pelo numeral 1 nesse gráfico. Nessa fase, como o inóculo pode estar em condições diferentes dado o cultivo, ocorre um choque inicial, causando um pequeno estresse no início do cultivo. A fase 2 é a fase de crescimento exponencial, onde o crescimento das células se eleva rapidamente devido aos fatores favoráveis. O número 3 no gráfico representa a fase de redução do crescimento, onde ocorre uma redução nas taxas de crescimento devido à diminuição dos nutrientes. O número 4 representa a fase estacionária. Nessa fase, a densidade celular varia pouco, mantendo-se por determinado período, em uma faixa onde ocorre a ciclagem de nutrientes do cultivo no balanço, entre uma determinada quantidade de células que morrem e outra que se multiplica. Essa é a fase em que o cultivo atinge seu rendimento máximo. A fase 5 é a fase de declínio, com o acúmulo de metabólitos resultantes da morte das várias células, tornando o meio não adequado para a multiplicação celular, culminando então com a morte do cultivo. O tempo que ocorre cada fase é variável, de acordo com a espécie utilizada, meio de cultura e condições de cultivo. Sobre cultivo contínuo, é um processo permanente de saída de cultura com células de microalgas e entrada de meio esterilizado no recipiente de cultivo. Esse sistema é o mais complexo dentre todos, pelo fato que exige um controle apurado do sistema inteiro, pois pode ocorrer a constante recarga do meio de cultivo no sistema, simultaneamente com a retirada contínua de microalgas, mantendo o volume constante. Requer sistemas de medição e controle de vazão na entrada e saída. Também o monitoramento contínuo do estágio de crescimento da microalga. Como o volume desse sistema é constante, a colheita em comparação com o sistema estático é iniciada quando se atinge a fase 4, ou seja, quando ocorre a estabilização da densidade celular e a quantidade da microalga, tendendo a se manter constante durante a colheita. Devido ao fator de ser necessário um maior controle desse sistema, em comparação com outros, este é mais oneroso inicialmente, pois o nível de automação exigida para o bom funcionamento desse sistema é grande, especialmente se esse for realizado em sistema fechado, ou seja, o cultivo não possui contato direto com o meio externo, ficando isolado do ambiente, o que reduz em muito o risco de contaminantes, porém eleva seu custo de implantação. Esses sistemas fechados são denominados fotobioreatores. Os cultivos contínuos utilizam 2 tipos de controladores distintos. O turbidostato, que mensura a turbidez do meio de cultura através de uma célula fotoelétrica, e o quimiostato, que controla o nível de crescimento do cultivo através da disponibilidade de nutrientes no meio. Como vantagem, possui alta produtividade, controle de condições de cultivo, baixo risco de contaminação e nenhuma perda de água. Como desvantagem, um custo muito elevado na implantação desse sistema.
O cultivo semicontínuo é um sistema intermediário entre o estático, ou de batelada, e o contínuo. Nesse sistema, há colheitas parciais em tempos determinados, e após esta, a reposição do meio de cultura dos recipientes. Com isso, a microalga sempre tende a ficar entre a fase de crescimento exponencial e a fase de redução do crescimento. E devido ao fato das condições do meio de cultura reposto ser o mesmo contido no recipiente, o choque fisiológico que sofrem é mínimo, tomando rapidamente seu crescimento, podendo observar nesse gráfico o crescimento da microalga em sistema semicontínuo. Uma das vantagens desse sistema é a longevidade da cultura. Se realizada em sistemas fechados, de acordo com o percentual de colheita, aspectos biológicos e de manejo de cultivo, a mesma cepa inoculada pode manter-se produtiva por um período acima de 90 dias, reduzindo assim o preparo constante de novos inóculos para o cultivo. Sobre sistemas de cultivo de microalga. Os sistemas podem ser também abertos. Nesses sistemas, as culturas são desenvolvidas principalmente em tanques cilíndricos, retangulares, com fundo elíptico ou tipo Raceway, por exemplo, tanto em ambiente aberto quanto em ambientes fechados. São denominados sistemas abertos porque parte da cultura, no caso a superfície da cultura, está em contato com o ar atmosférico. Quase como regra, os sistemas abertos são pouco sofisticados, sendo os cultivos desenvolvidos sob condições naturais e com baixo ou nenhum controle dos parâmetros ambientais, que são a luz, a temperatura, o pH. Os tanques são geralmente pouco profundos, construídos em concreto, fibra de vidro ou policarbonato, por exemplo. E ainda, em maior escala, muitas empresas empregam tanques com fundo de terra revestido com material plástico. Os sistemas abertos são de baixo investimento e de relativamente fácil operação, mas apresentam diversas limitações, sendo as mais impactantes a escassa biomassa alcançada e a consequente baixa produtividade volumétrica, como resultado da eficiência limitada na utilização da luz. É interessante comentar também que os tanques para o cultivo de microalgas foram desenvolvidos pensando em termos de volume de produção, enquanto deveriam ter sido usados conceitos de engenharia e de fotobiologia na construção desses sistemas, sempre visando alcançar elevadas produtividades e voltados à otimização de custos, menor uso de água, de nutrientes, de mão de obra. Nos cultivos em ambiente externo, outras dificuldades são as variações diárias sazonais na iluminação e na temperatura, que implicam em variações no crescimento das culturas e na composição bioquímica da biomassa, também como a maior vulnerabilidade a contaminações, outras microalgas, bactérias, fungos, protozoários, insetos. Os cultivos em tanques são desenvolvidos para a obtenção de produtos de menor valor, no caso, nos sistemas abertos. A exemplo das culturas empregadas na alimentação de organismos de aquicultura ou para a obtenção de biomassa para a produção de biocombustíveis. Quando os tanques estão dispostos em ambientes fechados, como estufas, e mesmo em ambientes com iluminação artificial, continuam sendo considerados como sistemas abertos. Em sistemas fechados,
Convencionalmente denominados de fotobioreatores, as culturas são desenvolvidas visando alcançar elevadas biomassas e produtividade volumétrica, o que é possível por conta da elevada razão entre a superfície iluminada e o volume da cultura. Diferente dos tanques, nos fotobioreatores a área superficial da cultura não tem contato com o ar atmosférico, daí a denominação de sistemas fechados. Diversos tipos de fotobioreatores têm sido empregados para o cultivo de microalgas, mas os tipos mais comuns são os cilindros verticais, os painéis verticais ou horizontais de forma achatada e os fotobioreatores tubulares, construídos com tubos de plástico, vidro ou policarbonato. Nos fotobioreatores, as culturas podem ser monitoradas, possibilitando o controle das condições de cultivo, a densidade celular ou biomassa, concentração de nutrientes, temperatura e pH, e dentre outros. Outras vantagens incluem o controle das condições hidrostáticas da cultura, como o fluxo de ar e água, a dissolução de gases, a redução da vulnerabilidade, a contaminação e a utilização eficiente dos nutrientes do meio de cultura. Por conta dos elevados custos de implantação e de operação, os fotobioreatores têm sido desenvolvidos visando a produção de biomassa rica em produtos de elevado valor comercial, empregada como matéria-prima para a indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética, por exemplo. Então, a escolha do sistema de cultivo a ser implantado deve ser feita levando em consideração o produto a ser obtido e a sua aplicação, particularmente para a alimentação de alguns dos organismos de aquicultura. Diversos estudos dão conta de que a produção de microalgas pode representar entre 20% e até mais do que 50% dos custos de produção de sementes de molusco e de pós-larvas de camarão marinho. Mas é imperativo o estudo voltado à melhoria dos sistemas tradicionais de cultivo, também como o desenvolvimento e a aplicação de novos sistemas de cultivo e de processos de alta eficiência na produção de microalgas. Quanto aos fatores limitantes no crescimento da microalga, então esse crescimento está vinculado a fatores físicos, como iluminação e temperatura, e químicos, salinidade, pH e disponibilidade de CO2. Além de nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, sendo a iluminação a responsável pelo maior custo na produção. Para possibilitar a iluminação adequada para o cultivo nas fases iniciais, são utilizadas lâmpadas fluorescentes tubulares. A temperatura tem efeito direto sobre o metabolismo das microalgas. Em sistemas fechados, por exemplo, a temperatura ótima varia entre 15 a 27 graus Celsius para o crescimento, mas algumas espécies não toleram temperaturas acima dos 22 graus. Elas apresentam uma grande faixa de tolerância à variação da salinidade, aceitando valores entre 12 e 40. Outro fator que se torna limitante no cultivo é a disponibilidade de carbono, que é injetado nos cultivos através da aeração. A nutrição é outro ponto crucial para o cultivo, pois com a diversidade de espécies, alguns grupos necessitam de uma quantidade diferente de sais e outros elementos para o seu crescimento. Esse conjunto é denominado meio de cultura, cuja sua interação é se tornar mais próxima à água marinha.
O objetivo do meio de cultura é se tornar mais próximo à água marinha, que naturalmente possui uma grande gama de sais e nutrientes. Os meios de cultura podem ser criados a partir da junção da água marinha enriquecida com os minerais, chamada de natural, ou com o uso de água estéril destilada, acrescentando-se todos os nutrientes chamados de meio sintético. Para cultivos massivos, como no caso no laboratório de produção de microalgas, se utiliza o meio natural. Existem muitos meios de cultura já estudados, e dentre estes, para uso em microalgas marinhas se destacam o meio Cohen e o meio F2. Os meios de cultura devem atender a todos os requerimentos nutricionais da microalga. Contudo, a extrema heterogeneidade das microalgas dificulta a realização de generalizações sobre sua nutrição. Diversos meios de cultura são mostrados na literatura, sendo propostos para grupos inteiros de microalgas, até meios de cultura específicos. Em geral, os meios de cultura são compostos de sais inorgânicos, extratos do solo, água do mar, vitaminas e fonte de carbono, como é possível observar nessa tabela. Os meios de cultura podem ser puros. Na formulação desses meios são utilizados em geral compostos inorgânicos de pureza analítica. Esses meios destinam-se à utilização em cultivos de escala laboratorial. E aqui, como exemplo, nessa foto, nós podemos ver os compostos utilizados para a formulação do meio e o exemplo também de um meio utilizado, que é o meio F2, que é composto por 3 soluções: solução de nitrato, solução de solução de fosfato e solução de metastraços e cloreto férrico. Os meios de cultura também podem ser formulados à base de fertilizantes. Os fertilizantes agrícolas é uma alternativa potencial para substituir total ou parcialmente o uso de sais inorgânicos de pureza analítica. Eles são geralmente utilizados em escala massiva para substituir os meios de cultura de escala laboratorial. Essa alternativa tem por objetivo reduzir os custos de cultivo de microalgas para fins diversos, podendo inclusive obter rendimentos iguais em biomassa em relação ao meio de cultura padrão. A função dos compostos químicos que compõem o meio de cultura vão desde estimular o crescimento, como ajudar no metabolismo das células, também podem regular
o pH e ajudar na respiração e fotossíntese. Nessa planilha é possível observar várias funções diferentes de diferentes compostos químicos. Com relação ao controle do cultivo em sistema massivo, o controle dos parâmetros abióticos do cultivo de microalgas é fundamental para o sucesso do cultivo. Deve-se realizar inspeção visual e conferência de odores e coleta de alguns fatores que influenciam diretamente o cultivo, como pH, temperatura e salinidade, até o ponto de, como no caso de sistemas contínuos fechados em fotobioreatores, uso de sensores de luminosidade, condutividade elétrica do meio e outros. Também é importante observar em microscópio para verificar a qualidade do cultivo, a entrada de patógenos e outras características visuais, além de quantificação do número de células por ml, que no caso é a densidade, para contabilizar o crescimento das microalgas ao longo do tempo de cultivo. A contagem das microalgas pode ser realizada de diversas maneiras. Contagem manual, que é realizada em microscópio utilizando-se uma lâmina graduada para contagem de células, chamada de hemacitômetro. Pode ser realizada também a contagem direta através de aparelhos automáticos, que contam as partículas em suspensão em meio líquido. E a contagem indireta, através de medidas indiretas, como utilizando o espectrofotômetro. Para se obter a concentração numérica de biomassa por densidade ótica, uma amostra do cultivo de microalgas é coletada, diluído ou não, então é levado ao espectrofotômetro. A absorvância obtida é convertida em concentração celular através de uma curva de calibração previamente construída. Para a contagem manual, o hemacitômetro utilizado é a câmara de Neubauer, onde são observadas e contabilizadas as microalgas cultivadas, sendo esse método um método rápido de contagem quando não existe um número grande de amostras. A câmara de Neubauer foi desenvolvida para a contagem de células sanguíneas, por isso possui campos de diferentes tamanhos. Para microalgas pequenas e que atingem altas densidades, como a espécie Nanochloropsis oculata, utiliza-se apenas o campo central, composto por uma matriz 5x5, que é subdividida em 25 matrizes, de 4x4. Na matriz 4x4, cada campo de contagem é delimitado por 3 linhas para facilitar a contagem. Contam-se apenas as células que estejam dentro da linha central. As que estiverem fora serão contadas no campo seguinte. Assim, evita-se que a mesma célula seja contada mais de uma vez. Quando a gente utiliza a câmara de Neubauer, é importante esperar 15 minutos no mínimo para iniciar a contagem. É o tempo necessário para que as células sedimentem e fiquem todas no mesmo plano focal, facilitando a contagem. O melhor é contar cada um dos 25 campos individualmente para avaliar se as células estão homogeneamente dispersas ou não. A mesma metodologia de contagem deve ser utilizada
para realizar a contagem tanto no campo de cima quanto no de baixo, que está circulado com essas duas bolinhas amarelas. Deve-se contar as microalgas do primeiro campo, depois a do segundo campo e tirar uma média. A contagem de microalgas também pode ser realizada pelo método automático, que é através de um contador de partículas. Esse contador possui rotinas de contagens pré-estabelecidas, onde é necessária a introdução de alguns parâmetros, como faixa de tamanho de partícula a ser considerada, a diluição da amostra e entre outras. Esse contador está demonstrado na imagem. Mas mesmo utilizando esse método de contagem, é importante o acompanhamento em microscópio. Com relação à mitigação de agentes contaminantes, o cuidado com a asepsia do local, dos materiais utilizados no dia a dia do cultivo, da filtragem, esterilização da água e meios utilizados e outros, além de também o nosso comportamento junto ao cultivo, são chave de manutenção da qualidade do cultivo. É importante que os utensílios utilizados no cultivo sejam próprios para as microalgas e que estas sejam mantidas separadas dos demais setores, além de outras práticas, como pé dilúvio nos acessos dos setores de microalga e a não retirada dos materiais do setor para uso em outros setores. Alguns equipamentos utilizados no laboratório de microalga são descritos nessa lista, como microscópio, balança de precisão, lâmpadas fluorescentes, pipetas automáticas, centrífuga, autoclave, multiparâmetros. E nesse quadro é possível nós observarmos aplicações biotecnológicas das microalgas. A aplicação mais comum tem sido na aquicultura, para a alimentação direta ou indireta de algumas espécies de peixes, moluscos, crustáceos e de diversos organismos forrageiros de interesse econômico. São empregadas espécies de diatomáceas, dentre outras classes e diversas espécies. Então, os produtos podem ser a biomassa, a extração de corantes e antioxidantes, como a luteína, o beta-caroteno, alguns ácidos graxos, como o ácido linoleico, algumas enzimas, polímeros, peptídeos e aminoácidos. As aplicações
como já foi dito, vão desde a aquicultura até aditivos alimentares, cosméticos, a pesquisa. Também pode ser utilizada a microalga como um condicionador de solo e dentre outros. Obrigada.